Olá, alunos do oitavo ano, vamos para mais uma aula de geografia. Pegue o livro de vocês e abram na página 123. E vamos ver aqui, continuar estudando sobre os Estados Unidos, né? Onde nós iremos ver aí população e condições de vida. No primeiro parágrafo diz assim, ó: no século XX, houve um grande crescimento econômico nos Estados Unidos e muitas melhorias na condição de vida da população, como nos serviços de saúde, de educação, de saneamento básico e de assistência social. As taxas de mortalidade caíram e a expectativa de vida aumentou, tá? Então, aí são algumas vantagens, tá? Que foram adquiridas pela população norte-americana. Lembrando que aqui que o coloca aí que eles tiveram um grande ganho na questão da saúde, só lembrando que nos Estados Unidos não existe saúde pública, lá tudo é pago, tá? Então, não é bem assim como o autor do livro colocou, não. Então, lá tem se você vai procurar um médico, ou seja, a conta chega depois de você pagar. Outra importante mudança ocorrida no século XX, proporcionada por fatores como a mobilização dos movimentos feministas e a urbanização, foi a entrada das mulheres no mercado de trabalho, especialmente a partir dos anos 50. Então, o que nós temos aqui? Aí, ó. Então, no século XX, teve esse outro avanço também, que é a mulher norte-americana. Então, você vê que nessa década aqui no Brasil, as mulheres ainda estavam conseguindo o direito de votar, enquanto que nos Estados Unidos as mulheres já estavam indo para o mercado de trabalho, já era responsável por boa parte da produção norte-americana. Esse foi um dos movimentos da redução, isso aqui é em toda a sociedade. A questão da redução de filhos por mulheres se dá exatamente quando a mulher deixa de ser apenas dona de casa, de cuidar do marido e dos filhos e da casa, e passa a trabalhar fora. Automaticamente, quando a mulher vai para o mercado de trabalho, a taxa de natalidade, tá? A taxa de natalidade diminui. As mulheres passam a ter menos filhos. E com isso, o que acontece? A diminuição, tá? O crescimento da população vai acontecer de forma mais lenta. Ou seja, porque nós sabemos que em todos os países foi um fenômeno. Com a questão das vacinas, de tudo isso, e de toda a medicina, a população aumentou muito rápido. As mulheres tinham muitos filhos e a mortalidade infantil baixava, principalmente por causa das vacinas. Só que depois de um tempo a mulher entrou no mercado de trabalho e passou a ter 2, 3 filhos no máximo. O processo migratório são também um fator que define a composição étnica, que é importante para a reposição populacional. Então, os Estados Unidos é um país multiétnico. Por quê? Por ele ser a principal economia do mundo no século XX, então ele atraía pessoas de todo o mundo em busca de condições melhores de vida. Então, isso é um fato. Então, pessoas da América Latina, pessoas da Ásia, pessoas da Europa migravam para os Estados Unidos. E isso também ajudava na questão de, por um lado, se as mulheres estavam tendo menos filhos, com a chegada dos imigrantes a população aumentava. Então, era uma forma de reposição populacional. Já vindo agora para o século XXI, mais precisamente no ano 2008, onde tem assim, crise econômica de 2008, a qualidade de vida da população estadunidense piorou significativamente. Diversas empresas fecharam e a taxa de desemprego no país, que era de 4,7% da população, que compunha a força de trabalho do país em 2007,
passou para 5,9 e em 2008 e em 2010 atingiu 9,7 da população norte-americana estava desempregado. Desemprego traz como consequência a miséria. Então a qualidade de vida das pessoas, com a crise de 2008, a qualidade de vida das pessoas ela foi diminuindo. Ela foi perdendo essa qualidade de vida. E consequentemente a pobreza aumentando. Então a população norte-americana hoje é uma população, ou melhor, parte da população é composta por miseráveis mesmo. Não vamos pensando que os Estados Unidos é toda maravilha que mostra na televisão, não. Lá tem pobre, lá tem pessoas morando na rua, lá tem pessoas passando fome, lá tem pessoas miseráveis. A população mais pobre foi a mais atingida. Além de conviver com o desemprego, essa população enfrentou dificuldade no acesso ao serviço de saúde, como eu falei para vocês. Nos Estados Unidos não existe saúde pública, tá? Se você tem condições de pagar um plano de saúde, você tem atendimento médico. Se você não tem condições de pagar esse plano de saúde, você não tem acesso à medicina, você não tem acesso à saúde. Os Estados Unidos não contavam com um sistema público universal de saúde e os serviços médicos no país são muito caros. Reforçando o que a gente falou, né? O índice de pobreza cresceu significativamente após 2008 de 12,5 em 2007 e atingiu 15% da população total no ano de 2012. Desde então, o governo estadunidense tem investido esforços na recuperação econômica. Os emigrantes e a população negra foram os mais atingidos pela crise. Em 2007, negros, latinos e asiáticos compunham 40% da população do país, mas representava cerca de 50% da população que vive em condições de pobreza. Então vocês estão vendo que quais são dessa população, qual é a parcela mais pobre? Os negros, tá? Os asiáticos e os latinos, os latino-americanos, tá? Então, grande parte da pobreza dos Estados Unidos é composta exatamente por essas pessoas. Na página 124, vamos mudar de assunto e vamos ver agora diversidade étnica e migrações. Assim, então, o que nós já sabemos? Nós sabemos que os Estados Unidos, como eu já falei para vocês, é um país multiétnico. O que significa isso? Significa dizer que é um país composto por inúmeros povos. Então vamos ver aqui a composição. Diz assim, ó, em 2015, aproximadamente 61,6% dos americanos eram brancos, 17,6% tinham origem latina, 3,3% eram negros e 5,6% asiáticos. Então essa é a composição. Os Estados Unidos é um país, por ter sido colonizado por ingleses, e então a maior parte da população, a maior parte da população é formado por brancos. Então 61,6% da população se declara branca. Por latinos, temos aí 17,6%, são pessoas que geralmente vão do México, são brasileiros, são argentinos, colombianos, equatorianos, pessoas dessa origem. E apenas 13,3% eram negros. Ou seja, os negros têm um passado norte-americano nos Estados Unidos mais ou menos parecido com o do Brasil, com escravidão, com todos os problemas. E 5,6% asiáticos.
lá, japoneses, chineses, coreanos, pessoal da Ásia. Durante o século XX, a ascensão dos Estados Unidos como potência mundial atrai imigrantes de várias partes do mundo, especialmente da América Latina. Gente, a América Latina é do México para baixo, tá? Do México para baixo, porque do México para baixo, a maioria com raríssimas exceções dessas pessoas, dos países do México para baixo, não foram colonizados por portugueses, no caso do Brasil, e todo o restante da América foi colonizada pela Espanha, pelo rei de Castilha. Então o que tem mais aí, ó? Esses imigrantes estavam em busca de melhores condições de vida. Aquele mesmo objetivo, o camarada sai de sua terra, no caso desses latinos principalmente, que a América Latina não é um país, aliás, não é uma região de conflitos. Tá? Então as pessoas vão, não é fugindo de guerra, não é fugindo de catástrofes naturais. As pessoas saem da América Latina e vão para os Estados Unidos simplesmente em busca de novas oportunidades, onde as pessoas vão ter um salário melhor. Então, por essas condições de vida, os latinos migraram muito para os Estados Unidos e forma a maior parte aí dos imigrantes que vivem nos Estados Unidos. Poder mundial dos Estados Unidos, ou seja, nós sabemos que os Estados Unidos, ele em 1945, que é o final da Segunda Guerra Mundial, né? Ele consolidou a sua posição como principal potência econômica e política. Depois da vitória dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, ele se tornou a grande potência mundial, principalmente do Ocidente, tá? Do Ocidente, do chamado bloco capitalista. Aqui começa aí um período chamado Guerra Fria. Então nós temos, durante a Guerra Fria, o presidente estadunidense Henry Truman adotou a política externa para bloquear o avanço da União Soviética. Então a Guerra Fria teve esse conflito. Então eles viviam tentando criar meios do bloqueio, de evitar que a União Soviética conseguisse mais países como aliado. Então eles criou o quê? Então os Estados Unidos criou o chamado Plano Marshall. O que é esse Plano Marshall? Era um plano de recuperação econômica dos países europeus que foram atingidos, tá? Pela guerra, tá? E o que aconteceu? Então eles faziam um empréstimo, benefícios econômicos, então construção, emprestava dinheiro para os países ficar do lado deles. Já mais recentemente, com o fim da Guerra Fria, nós tivemos os Estados Unidos envolvendo em algumas guerras, como a Guerra do Iraque, Guerra do Afeganistão, tá? Guerra do Iraque 1 e 2, né? Porque nós tivemos lá no início nos anos 90 e agora no início dos anos 2000, nós tivemos a Guerra do Iraque, Guerra do Afeganistão, Guerra da Líbia. Então tudo isso aí vários conflitos nessa região do Oriente Médio, onde é uma região muito rica em petróleo. E também ele tem aí a influência de muitos organismos transnacionais, como a própria ONU, o FMI, o Banco Mundial, a OEA e outros. A política externa dos Estados Unidos ela é uma política, vamos dizer assim, que ela esqueci o termo agora que se diz, imperialista. Ela chega e quer que os outros países obedeçam às suas normas. Pessoal, na página 127, tá? Tem a atividade aí, na página 127. Então vocês façam essa atividade e me devolvam ela até o dia 20 de setembro, tá ok? Boa sorte, boa aula e até a próxima.